E aí, galera, beleza? Mais uma vez gravando o nosso diário aqui para a gente conversar sobre a equipe do CSA. Sejam bem-vindos aqui ao canal Diário de Azulino, né? Vídeos todos os dias aqui sobre a equipe do CSA para a gente poder debater, conversar, trocar uma ideia, né? Então, se você quer acompanhar um conteúdo diariamente sobre vários assuntos aí do CSA, se inscreve, aqui no canal, que a gente tem muito vídeo legal, né? Debate sempre com você, estamos sempre lendo os comentários e trazendo também essa interação aqui com vocês, tá? Deixa o like aqui no vídeo, que esse vídeo fica em alta também aqui na plataforma do YouTube, e acompanha também lá o canal Espaço da Bola, que hoje inclusive tem pré-jogo, certo? Lá no canal Espaço da Bola, a partida de amanhã contra o Avaí, né? O pré-jogo vai sair lá no Espaço da Bola hoje no final da tarde, mais ou menos, tá? Então acompanha lá a gente também, que é o nosso canal de análises de jogo, tá? Aqui é voltado para o CSA, mais direcionado ao CSA, como o assunto de hoje também não é nem sobre jogo, sobre time mesmo, né, como vocês já viram aí no título. Vamos falar sobre a categoria de base da equipe do CSA, que na minha opinião a categoria de base é um meio de que você tem de que não precisa ficar indo no mercado o tempo inteiro para você estar contratando jogador para compor o elenco. Você pode buscar algum jovem talento da base e, assim, um cara jovem na base do time, a gente sabe pelo menos que o cara ele vai se dedicar, porque ele quer se destacar para ter espaço na equipe, né? Quer se destacar também para, sei lá, ser vendido para um grande centro, para um grande clube. Então o cara ele vai dar o melhor de si. E também, tipo, geralmente quando você está na categoria de base de um time, você cria raízes naquele time, você se apega àquele time. Então o cara não vai também tá fazendo corpo mole. Então eu acho que a base é essencial para a equipe também, não só para depois acabar vendendo o jogador e lucrar com isso, né? Mas também para você revelar bons jogadores que possam compor o elenco do seu time, para que você não precise ficar indo no mercado. É mais barato você pegar um jogador da base que está ganhando seus 5, 10 mil conto, do que você ir no mercado e contratar um cara de 20 mil para ele ficar no banco, certo? Então vale mais a pena você investir na base, mesmo que seja um investimento que poderia trazer alguns reforços para a equipe principal. Vale a pena você investir na base exatamente por isso. Você acaba economizando na montagem do seu elenco. E é claro que pode render frutos depois também. É um jogador que se destaque, que seja vendido aí, né? Você recebe grana em relação a isso aí, né? Mas já fico aqui destacado, né? Que o trabalho de base é essencial para um clube de futebol. E o CSA hoje tem o seu trabalho de base desativado. E aí, para falar sobre isso, eu também tenho que deixar muito claro aqui que eu sempre tive esse posicionamento, certo? De não personificar decisões nem falhas. Quando eu falo de alguma coisa assim, eu vou falar sobre a diretoria de um modo geral. Não estou falando de presidente, de vice-presidente, de diretor, de executivo, nem não, certo? Eu vou falar a diretoria. E aí é o quadro geral. Se alguém lá dentro teve o dedo de alguma escolha, aí fica para outra situação, né? Mas aqui eu vou falar da diretoria. E eu vou falar de uma situação em específico também. Aí sim eu vou citar uma pessoa, porque eu conversei com essa pessoa, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quando parou tudo na pandemia no ano passado, né, todas as categorias do futebol ficaram paralisadas e na hora de voltar às atividades, o CSA não voltou à base. Até muita gente bateu na tecla de que o CSA estava perdendo e tal, não sei o que, teve um negócio da Copa do Brasil, que eu falei uma situação lá que a galera não gostou, o povo veio até me xingar, me esculhambaram com sua porra aqui, né? E a galera não sabia de nada do que estava acontecendo. Eu depois fui conversar com a diretoria, entendi algumas coisas, me posicionei de forma contrária também, né? Mas eu entendi a decisão de não retomar as atividades da categoria de base, porque o time do CSA, a diretoria, e aí o conjunto, lembrem disso, o conjunto decidiu não botar orçamento para base. O orçamento para base estava zerado, certo? O orçamento inteiro do clube estava destinado ao profissional, certo? Isso daí eu achei, esse foi o erro principal, certo? Porque sem orçamento você não tem dinheiro para alugar campo. O CSA treinava no campo da UFAL, o orçamento da base era 60 mil, 30 mil pagava a UFAL, né? Pagava também os profissionais, porque a UFAL tem
tem os fisioterapeutas, nutricionistas, tá um bocado de gente lá que são estudantes e se engrandecem com isso. Só que para pagar toda essa questão aí, né, o CSA dava uma bolada aí, 30 mil reais por mês, né? Os outros 30 mil era para pagar treinador, era para pagar comissão, para pagar jogador, transporte, tudo. Então já era um investimento baixo esses 60 mil, né? E ainda mais zerando todo esse orçamento, fica complicado. Além disso, o CSA não tinha campo para treinar a base. Precisaria alugar um campo. Com orçamento zerado, que campo ia alugar? Né? Nem o da UFAL poderia ter alugado. Aliás, o da UFAL estava até cedido para os times do Campeonato Alagoano, né? O Aliança ficou lá um tempão. Mas assim, o CSA tinha a possibilidade de, sim, investir um pouco mais e ter a sua base reativada, né? Eu acho que deveria ter feito isso. Acho que foi um tiro no pé não ter o trabalho de base na temporada passada e segue nessa temporada da mesma maneira, né? Não tem trabalho de base. Até o CSA foi treinar no CT do Retrô para fazer a pré-temporada, né? Enquanto isso, o time da base do CSA, o Sub-20, jogou a Copa Alagoas e a primeira rodada do Campeonato Alagoano, certo? Isso daí por quê? Porque o time do CSA treinava no Nelson, enquanto o time principal fazia a pré-temporada em Pernambuco, certo? Então tinha o centro de treinamento à disposição para essa equipe da base, do Sub-20. Isso daí deu a oportunidade dos caras treinarem, deu a oportunidade do time ter espaço para treinar, né? E aí quando voltou o time profissional, aí meio que a base se desfez, porque não tinha para onde ir treinar. Não dá para você treinar no Nelson, o profissional e a base, porque são só dois campos. Eu visitei lá, velho, e assim, enquanto eles estão trabalhando na recuperação de um dos campos, né, com a questão lá de jardinagem, tudo, cortando grama, reparando tal, o outro campo está sendo utilizado. E teve uma vez que eu fui lá, que um dos campos ele já estava ficando meio lamaçado, porque tempo de chuva tal, e o treinamento intenso diariamente, né? Aí o campo fica todo meio que lama lá. E aí o campo 1 ele já estava ficando meio que no momento de parar de usar ele para usar o campo 2. E é assim, né? Vai alternando. Por isso que é importante você ter um centro de treinamento com vários e vários campos. Porque enquanto um ele está sendo recuperado, você usa o outro. Quando esse já tiver numa situação que tá saturado, que não dá mais para treinar dele, você vai para outro. Enquanto isso, você está recuperando outros campos, você descansa um, usa outro, tal. É por isso que é importante você ter vários campos, né? E é isso que vai ser importante demais o CSA ter o CT lá são 6 campos, se não me engano, 6 ou 7. É importantíssimo que se tenha essa quantidade de campos aí, exatamente por isso. Você vai poder voltar a ter a base treinando no seu centro de treinamento, não vai precisar estar alugando o campo de outro lugar, né? Você vai ter a sua base treinando lá no mesmo lugar onde tem alojamento, onde tem refeitório, onde tem tudo, né? E aí você centraliza tudo em um complexo só. Vai ser o Complexo Esportivo Gustavo Paiva, lá perto do aeroporto, né? Lá no Benito Mendes. Então isso é importante. Então, assim, voltando para a categoria de base, mesmo do CSA, a gente viu nessa temporada vários bons nomes potenciais, né? A gente tem a dupla de zaga Almiluan e Tito, que para um time de base eu achava uma base boa, né? Uma boa dupla de zaga. Tem o menino Atisson, lateral direito, que tinha 15 anos e já estava jogando, velho, com os caras do profissional. O Atisson, o cara jovem, novíssimo, cara. Então era um atleta em potencial para ser aproveitado. Tem o lateral esquerdo Danilo, se não me engano, está até integrado também junto com o Tito na equipe profissional. Tem os volantes Zé do Carmo e João Vitor. O João Vitor foi inclusive emprestado para o Atlético Paranaense, parece, pô, e com opção de compra. O João Vitor deveria ter tido mais espaço aqui na equipe do CSA para treinar. A gente tinha alguns atacantes interessantes, João Paulo, o Wallace também. O Wallace ele é bem polivalente, né? Joga de centroavante, de ponta, de meia, de volante, até de lateral, se não me engano, ele jogou já. Então, assim, o CSA tinha alguns bons potenciais na base, só que exatamente por conta dessa falta de orçamento, o time acabou desativando esse trabalho. Na minha opinião, um tiro no pé. Eu acho até que a UFAL deve estar até disponível de volta. O CSA deveria ter ido atrás. Tipo, acabou o Alagoano, vamos lá para a UFAL, vamos treinar lá. Bora voltar a utilizar aquele campo lá da UFAL. É um complexo completo lá, né, que o CSA poderia utilizar.
Inclusive a UFAL, ela é até próxima do Nelson, né? Então teria essa proximidade, essa facilidade, né, de deslocamento. Eu acho que assim, velho, o trabalho de base do CSA precisa ser reativado, precisa ser trabalhado. Só que com zero de dinheiro não se faz futebol. Então assim, o principal não é a questão de ter desativado a base. Muita gente bate no Omar Coelho por ter desativado a base, mas imagina tu, o teu chefe chega pra você e diz, olha, não tem como eu pagar o teu salário. Tu trabalha pra mim de graça, velho? Infelizmente não tem não orçamento pra lhe pagar, olha. Trabalha de graça aqui, pô. Bora, chega aí. Tu ia fazer? Não ia. Aí, velho, sem dinheiro, sem orçamento, o cara olhou e realmente a decisão foi fechar, né? Não tem o que fazer. E assim, não foi decisão dele zerar o orçamento da base. Aí é o que eu falo daquela decisão da diretoria, da direção, certo? Não foi do Omar Coelho. Então, assim, eu tenho algumas críticas em relação a esse trabalho, só que a crítica mesmo é em relação a essa escolha de menosprezar esse orçamento para a base. Eu acho que até os 60 mil que os caras investiram era muito pouco, deveria ser no mínimo 100 mil conto. Para quem pagava 80 mil, 60, 80 mil reais no Silvinho, por exemplo, que não rendeu tanto, e tem outros jogadores que recebem muito caro aqui no CSA, o que é que custava você colocar uns 100 mil conto aí para a categoria de base? É o mínimo, eu acho, né, velho? E aí, assim, já falei de vários bons potenciais, né, que o CSA perdeu, desperdiçou, porque não teve esse investimento. E aí os caras vão fazer o quê? Vão para outros times. Tem outros times aí captando esses jogadores que o CSA não conseguiu aproveitar. Daqui a pouco tem um estourando aí sendo vendido e o CSA aqui, ó. Né? Então, o CSA acho que precisava ter reativado esse trabalho da base há um tempo, né? E a gente já perdeu até outras oportunidades. O Campeonato Brasileiro de Aspirantes do CSA não está jogando, quem está jogando é o nosso rival, né? O Bilu, inclusive, lá no Corinthians, né? No aspirante do Corinthians, fez até gol, né? No nosso rival. Bilu, 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 Bilu. Então, em relação a esse trabalho da categoria de base, eu tenho essas críticas, né? Mas eu acho que o CSA deveria aproveitar um pouco mais. Perdemos, inclusive, a oportunidade de jogar de novo a Copa do Brasil, se não me engano, da categoria sub-20, né? Porque não tem equipe ativa e deveria mudar um pouco esse panorama aí. O CSA deveria voltar a investir na base e investir mais do que estava investindo antes, porque, como eu falei, você pode revelar um grande jogador, você pode fazer uma venda e também você pode integrar o seu elenco principal, evitando que você precise ir no mercado contratar jogador às pressas, né? O custo de um jogador de base é muito mais baixo do que o custo de um jogador contratado que venha de fora, certo? Então fica também esse alerta aí à equipe do CSA. Eu quero saber a opinião de vocês também aqui. Os comentários estão abertos, tá? E pode participar aqui à vontade. Um abraço, galera. Obrigado pela participação aí de vocês. Tamo junto e até nosso próximo vídeo. Hoje no Espaço da Bola tem o pré-jogo. Amanhã tem mais vídeo aqui no Diário. E vamos embora que tem conteúdo pra caralho aqui pra vocês, viu? Abração, gente. Valeu. Até a próxima.